O home office se tornou um sonho alcançável, mas também se tornou o ponto fraco de quem teme a volta ao presencial. Em dezembro de 2019, na China, a Covid-19 fez sua primeira vítima, um vírus que levaria nos próximos anos milhões de pessoas a óbito pelo mundo inteiro. Estávamos prestes a presenciar uma ruptura nos modelos de trabalho. E em março de 2020, o mundo inteiro começava a colocar restrições trabalhistas para diminuir o contágio da doença. Escolas fecharam, fábricas e escritórios pararam. Até mesmo as igrejas foram proibidas de trabalhar. Máscaras se tornaram acessórios e o álcool em gel um item essencial. Não por opção, a continuidade da sociedade de forma remota foi a única medida viável. O que antes era apenas experimentos e exceções, mesmo com a resistência gigante de sócios e cargos de gestão, pela primeira vez na história foi implementado em larga escala o home office. Pessoas que nunca sonharam em trabalhar remotamente passaram a usufruir dos benefícios do home office. Até mesmo as escolas se viram obrigadas a continuar suas atividades por videochamadas ou aulas gravadas. E, ao contrário do que muitos achavam, os estudos demonstraram um desempenho muitas vezes até superior para as empresas que implementaram bem o modelo remoto. Pesquisas conduzidas pela Universidade de Stanford e lideradas pelo economista Nicholas Bloom indicaram um ganho de produtividade e satisfação em modelos remotos bem estruturados. Relatórios da Gallup e da McKinsey também apontaram um maior engajamento e bem-estar entre os trabalhadores com mais flexibilidade. As pessoas estavam mais felizes. Não precisavam mais acordar 3 horas da manhã para enfrentar trânsitos intermináveis. Podiam trabalhar de qualquer lugar. A liberdade de trabalhar com roupas confortáveis, ou até mesmo sem roupa nenhuma. Os pais podiam acompanhar o crescimento e a educação dos seus filhos. Os filhos podiam cuidar pessoalmente dos seus pais idosos. Eu vivenciei por muito tempo o modelo presencial e foi bem difícil, principalmente por morar longe do centro e trabalhar, estudar, dormir em ônibus e bancos de faculdade. E atualmente eu trabalho remotamente há 5 anos e posso te dizer com mérito que o home office é qualidade de vida. Eu não trocaria por nada, nem por salários maiores. Mas as restrições duraram poucos meses. E outro fenômeno garantia a continuidade dos trabalhos remotos. Um crescimento gigantesco em diversos setores, principalmente na área da tecnologia, alavancadas pelos juros baixos e pela busca por tecnologias e processos melhores, sem falar que as empresas agora não tinham mais aquela limitação física para crescer. Tudo isso causou uma escassez de mão de obra qualificada. Mas nem todos estavam felizes com o trabalho remoto. Muitas empresas tentavam frequentemente impor o trabalho presencial, mas as pessoas elas resistiam. Ninguém queria arriscar suas vidas por algo que poderia ser feito remotamente. Com a escassez de mão de obra qualificada, as empresas que forçaram o retorno presencial logo perderam seus melhores funcionários para a concorrência. Eu passei por isso algumas vezes. O dono da empresa ou o gestor do contrato queria voltar presencial, mesmo contra a nossa vontade. E eu consegui uma entrevista por videochamada através do LinkedIn e em menos de uma semana eu já estava em outra empresa. Já os trabalhos com menor força de negociação, esses foram obrigados a voltar presencialmente. Sem restrições de fronteira, os salários subiram e se equipararam. A busca por crescimento desenfreado das empresas mantinha o poder na mão dos trabalhadores. Eu lembro que antes da pandemia tudo era muito difícil. Salários eram mais baixos, as empresas eram longes, as entrevistas eram presenciais e tinha que fugir na hora do almoço para poder fazer a entrevista. Uma situação realmente mais difícil. E durante a pandemia, eu sentia que eu tinha mais poder de negociar entre várias empresas e aceitar os melhores salários e condições de trabalho. Achar e trocar de emprego nunca foi tão fácil. E entre 2020 até 2022, o home office só se fortaleceria. Mas em 2023, as coisas começariam a mudar. A taxa de juros subia, as IAs começavam a ganhar relevância e aumentar a produtividade das empresas de forma que a gente só via em filmes futuristas. As IAs já conversavam de forma natural, gerava vídeos, imagens
resolvia problemas cognitivos complexos e em segundos. E em paralelo a tudo isso, as grandes empresas de tecnologia começaram a fazer demissões em massa. O modelo híbrido começou a ganhar força e o poder de negociação que antes estava na mão dos trabalhadores começou a se inverter. Em 2024, o home office já era algo exclusivo para certas profissões e níveis. Os salários começaram a diminuir. As vagas 100% remotas começaram a ficar cada vez mais escassas, enquanto o modelo híbrido continuava a crescer até hoje. O que vemos aqui nada mais é do que uma inversão de poder. Silenciosamente, estávamos participando da revolução das IAs. Parecido com a Revolução Industrial, em muitos aspectos, profissionais cada vez mais produtivos com a IA, as IAs cada vez mais autônomas, salários e vagas e condições de trabalho cada vez piores. Profissões inteiras sendo substituídas por IAs, assim como na Revolução Industrial, a revolução das inteligências artificiais pode aumentar o desemprego, concentrar riquezas e dar condições menos favoráveis para quem vive de salário. Na minha opinião, os trabalhos totalmente home office tendem a voltar a ser exceção. Se eu tivesse que fazer uma estimativa, eu diria que em 5 anos os trabalhos totalmente remotos serão tomados pelo modelo híbrido, de forma que vai se tornar cada vez mais presencial e menos home office. Para justificar o fim do home office, as grandes empresas falam de cultura organizacional, aumento de inovação, eficiência operacional, entre outros. Os estudos apontam para os dois lados. Ao mesmo tempo que demonstram os benefícios do home office para as empresas, também demonstram os benefícios do trabalho presencial, o que reforça mais ainda o modelo híbrido. Sabemos que a verdade se encontra no poder financeiro. Trabalhos presenciais e híbridos reduzem salários e competições globais por talentos, tornando a mão de obra mais barata e com menos possibilidades de negociação. Mais poder e controle na mão das empresas. Olhando para a Revolução Industrial, vemos claramente que momentos de grandes transformações como o atual criam um ambiente totalmente hostil e arriscado. No entanto, traz também possibilidades gigantescas de crescimento. Na Revolução Industrial, as condições de trabalho pioraram drasticamente, mas novos empregos com salário altíssimo surgiram. As empresas que ficaram para trás faliram. No entanto, as que permaneceram tenderam ao monopólio e acumularam riquezas que levariam décadas para conquistar. Relatório do Fórum Econômico Mundial já aponta que milhões de empregos devem desaparecer, enquanto outros tantos surgirão, exigindo novas habilidades. Se estivermos passando por algo parecido, estamos entrando em uma janela de oportunidades. Quem se adaptar, empresa ou funcionário, vão acumular grandes riquezas. E para quem vive mal com seus empregos atuais, pode ser a oportunidade de virar o jogo do seu favor. Grandes peças do tabuleiro vão cair e os peões podem chegar ao final do tabuleiro e se transformar. Para quem investe, essa pode ser a sua chance de acertar na galinha de ovos de ouro e transformar seu patrimônio em muito pouco tempo. Até mesmo para mim, o cenário é assustador. Mesmo com novas oportunidades, todas essas mudanças trazem insegurança. E se eu fosse dar um conselho final, seria exatamente isso que eu estou fazendo agora, me antecipando, olhando o mercado de forma cética e imparcial, tentando me adaptar às mudanças e principalmente acumulando os frutos enquanto ainda posso e investindo no meu futuro.